Neste caso, não haveria um requerimento, haveria um encaminhamento, quase uma notícia de fato que a comissão teria, portanto, sido prorrogada. E como a prorrogação, se fosse automática, levaria ao incerto do prazo, nós não teríamos o cumprimento dessa exigência constitucional. Essa é a razão pela qual tenho para mim que fica afastada a argumentação referente à liquidez e certeza do direito que é alegado pelos impetrantes, que postulam, como disse, algo que é legítimo no sentido de que há um órgão interno ao parlamento que está funcionando e sobre o qual se discute, portanto, poderia e deveria ter sido mesmo trazido. Apenas, para mim, não há possibilidade de eu votar pelo êxito do que pleiteado neste caso, ministro André, ministro Fux, exatamente porque, na minha compreensão, não há o requisito, o atendimento aos requisitos constitucionais, especificamente, portanto, a duração certa do prazo, sem a prorrogabilidade, mas como prorrogação automática. Eu faria ainda uma observação em que pese já se ter adiantado no sentido do próprio mérito do mandado de segurança, ou nos termos definidos pelo ministro relator, no seu muito profundo voto, é que o inciso 3 do artigo 7º da lei do mandado de segurança exige expressamente que a fórmula é: o juiz poderá suspender o ato. Então, nós concedemos, ou deferimos liminar, ou concedemos mandado de segurança em caso omissivo, quando flagrantemente, ostensivamente, puder, da ausência do ato, ocorrer a irreversibilidade do resultado. Mas que se suspende, então já há um ato. Neste caso, não há um ato. Nós estaríamos, até porque o mandado de segurança expõe uma omissão, que seria a ausência de leitura, e não a suspensão de um ato, mas o provimento de um ato para o acatamento. Por essa razão, com todas as vênias, ministro André, e como disse, tenho reli, Vossa Excelência nos encaminhou a primeira decisão antes de trazer, e muito se tem de conteúdo realmente refinado no voto de Vossa Excelência, como agora exposto pelo ministro Fux, mas eu tenho para mim que esta contenção do que é constitucional e do que é predominantemente regimental, a impor, portanto, a visualização de uma matéria de cuidados internos da Casa Legislativa ou das Casas Legislativas, é que me leva a não referendar essa liminar, e se for o caso, a denegar a ordem de segurança pleiteada. Eu não acho que essa situação tenha criado, eu falo muito isso, principalmente em sala de aula, a gente fala, mandado de segurança é uma ordem para restabelecer uma segurança pelo advento de um ato que levou a uma insegurança. É isso. O estrangeiro nem consegue entender essa fórmula, mandado de segurança, nós nos acostumamos, mas realmente tem que se ter criado uma situação de insegurança do direito para, então, a gente colmatar, para usar uma expressão um pouco comum, mas que é do direito usada por nós, para prover, para suprir e restabelecer uma situação. Então, é preciso que o impetrante prove que se criou uma situação tal de insegurança com um ato que se suspende esse ato até que se entenda. E, neste caso, realmente, eu acho que não há uma situação de insegurança criada por descumprimento de ordem constitucional. Diferente disso, eu acho que o período certo é que dava a segurança que, então, iria ser gerada por eventual ordem judicial contrária. Portanto, eu estou votando, senhor presidente, no sentido de acompanhar o voto da divergência, o entendimento da divergência, farei juntada de voto e agradeço a palavra concedida por Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência, que, portanto, acompanha a divergência e, ao acompanhar a divergência, está no mérito denegando a segurança, que é a linha proposta pelo ministro Flávio Dino e a sugestão